E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é a aulinha sobre pronomes ou pronomes, tá? Então, nós vamos nos referir aí a tudo isso aqui, tá? Eu, você, ele, ela, tu, nós, vós, vocês, eles, elas, tudo isso que são, isso aqui basicamente são os pronomes pessoais, né? E para dar uma dificultada aí, que apesar disso aqui ser uma aula básica, eu gosto de dar uma dificultada aí na cabeça, a gente vai falar sobre os pronomes possessivos também, né? Que é meu, minha, seu, sua, dele, dela, ou nosso, seu, suas, deles, delas, enfim, tá? Então, vamos lá já, fazendo pela divisão que a gente faz do singular, certo? Então, caso você não lembre que são os pronomes, é que você sabe disso aqui, tá? Mas a gente classifica eles em primeira pessoa, que é quem tá falando a frase, certo? Então você, no caso aqui, a primeira pessoa vai ser eu. Aí você tem a segunda pessoa, que é com quem você está falando geralmente. Então, para você se referir a ela, você fala você. A terceira pessoa é uma pessoa extra na conversa. Você vai falar ele ou ela, tá? Basicamente isso. Então, vamos ver como é que é isso no inglês, certo? First person, a primeira pessoa, que é o nosso eu, nós vamos trocar por I, tá? A tradução é I. Nós vamos falar I. Então, quando a gente quer falar, por exemplo, eu vi um gato, tá? A gente vai usar o pronome I e o vi um gato em inglês, que seria I saw a cat, certo? Então a frase inteira ficaria I saw a cat. Basicamente, eu vi um gato sendo o I, o pronome, tá? Ah, então esse I é, a gente usa na primeira pessoa. Na segunda pessoa, quando a gente se refere a você, nós vamos usar you, tá? Então, por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui, you can, nada mais que seria você pode, tá? Nós temos aqui o pronome e a ação, o adjetivo ou a frase que a gente tem, né? Opa. Quando a gente vai se referir à terceira pessoa, ele, ela, nós vamos usar, respectivamente, he ou she. He, ele, she, ela. Só que o inglês ele é um pouquinho diferente. Quando as pessoas ficam falando hoje em dia, ele, né? A palavra ele, tá? Para se referir quando você não sabe é, qual o gênero é da pessoa, você não usa ele ou ela, certo? Nós usamos ele mesmo e nós fazemos isso para ah, objetos, animais, para coisas, certo? Para coisas e animais, ou plantas, ou qualquer coisa que não seja humana, nós temos a palavrinha it, tá? Nós podemos usar a palavra it. Diferente do ele e ela, que vamos ver os exemplos aqui, tá? E is tall, tá? Ele é alto. A gente sabe que a gente está se referindo a um homem, certo? Ou uma pessoa que se identifica com ele, enfim. A gente vai usar o ele como he aqui, tá? Ou, no caso, se for ela, nós vamos usar she. Ela é linda. She is beautiful. Simples assim. Agora, se a gente for nos referirmos a coisas ou animais ou plantas, certo? Ou coisas que não sejam seres humanos, tá? Mas a gente, por exemplo, uh, eles não têm, né, não têm sexo, não têm gênero, seja ele ou ela, né? Os animais têm, tá? Só que os animais é um pouquinho diferente, eu já vou explicar. Nós vamos usar it, tá? It, quem lembra do filme lá do palhaço? A coisa, tá? É como se fosse uma coisa mesmo. Só que animais têm sexo, né? Pode ser ele ou ela. Mas caso você não saiba se é ele ou ela, é um cachorro que você não tem conhecimento sobre se ele é macho ou fêmea, você vai usar it, tá? Então, temos exemplo aqui. E tenha cuidado com o cachorro, ou seja, be careful with the dog. E nós temos aqui o nosso
a quem a gente está se referindo. Nós estamos se referindo ao cachorro, tá? E aqui nós temos a frase. Para nós, no português seria ele é perigoso. Em inglês ficaria it is dangerous, certo? Ou seja, it is dangerous seria ele é perigoso. Para quando a gente fala ele aqui, porque pra gente o ele é usado com os dois gêneros, tanto faz, seja masculino ou feminino, não importa, a gente usa ele mesmo. A maioria das pessoas concorda com isso, tem umas pessoas que não concordam hoje em dia, mas tudo bem, ok, seguimos. No inglês, você tem o it aí pra não confundir, certo? Basicamente isso, cara. Agora vamos para o plural. Eu vou falar um pouquinho a respeito. Quando a gente chegar lá, vou falar um pouquinho a respeito. Ah, tá. E você fala que os animais têm gênero. Ah, eles podem ser usados it, mas por que que a gente não usa para seres humanos? Não tem um pronome que seja para qualquer gênero. Nós vamos já vamos chegar lá, tá? Então, continuando aqui, isso tudo que a gente viu agora foi o singular. Nós vamos para o plural. Plural também. A gente tem nós, para se referir a um grupo de pessoas em que você faz parte. Nós temos vocês, tá? Quando está se referindo ao grupo que quem está ouvindo faz parte, junto com outras pessoas. Nós temos eles, tá? Quando a gente está se referindo a um grupo de outras pessoas que nem você, nem eu fazemos parte, tá? Então, nós usaríamos geralmente o eles, tá? Então vamos lá. O nós aqui seria o we. Então, por exemplo, we are married, que basicamente é nós estamos casados. Nós temos aqui na segunda pessoa o you. E repara que é igualzinho, tá? Tanto no singular quanto no plural você usa you. Só que a diferença geralmente você tem alguma outra palavra para dizer a quem você está se referindo. Então, aqui por exemplo, a gente fala de vocês são os melhores sem problemas, tá? You are the best. Pode ser dito como you are the best também, tá? Mas geralmente quando você está se referindo no plural, você vai utilizar algum tipo de palavra que possa ser falado como todos, né? Por exemplo, you all, vocês todos são os melhores. Ou vocês que estão aí, vocês que estão ah, fazendo tal coisa. Você vai deixar explícito na frase que você está falando com mais pessoas, né? Porque senão confunde e tal. Então, por exemplo, se eu colocasse só you are the best, pareceria que eu estaria falando com uma pessoa só, né? Então a gente coloca o guys, que são garotos ou meninos ou pessoas, depende aí. Por exemplo, a gente poderia colocar, né, pessoas sendo two people are the best. Pra dizer que nós estamos falando com mais de uma pessoa, mas ainda assim é you, porque não tem outro jeito. You não existe, por exemplo. Apenas you. Então, fique claro na cabeça de vocês aí, e tanto faz, certo? É o mesmo jeito, tanto no singular quanto no plural, mas para modificar ali, para mostrar que a gente está falando no plural, geralmente a gente vem na segunda palavra a quem a gente está se referindo. A gente está se referindo a todos, a gente está se referindo a pessoas, a gente está se referindo a garotos, tanto faz. Na terceira pessoa, agora a gente tem o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, certo? De gênero neutro, né? Quando a gente quer se referir a pessoas de sexo masculino, a gente fala eles. Se a gente quer se referir a um grupo de pessoas do sexo feminino, a gente fala elas, né? Aqui, a gente só vai usar uma palavra para tudo, tanto faz. Mesmo que você esteja um grupo misto de pessoas, você vai usar essa palavra, que é o they, né? O they você usa como se fosse o nosso eles, que nós usamos aqui. Quando a gente tem um grupo misto de pessoas, tá? Nós usamos eles, não usamos elas. É algo comum, que todo mundo está acostumado com isso. Eu sei que tem pessoas que hoje em dia é, não levam isso mais, né? Mas isso é um assunto para português. No inglês, não importa.
Não tem esse problema porque nós temos o they. O they é usado independente. O they não tem gênero, certo? O they você usa, tanto faz, você vai usar para eles, se você tiver com um grupo de pessoas só de homens, você vai usar para elas, se você tiver um grupo só de mulheres, vai ter só ah, não vai ter mudança. Então, por exemplo, no caso, se a gente tivesse um grupo só de mulheres, então, por exemplo, uh, they are cheerleaders, certo? Nós temos aqui they também, certo? E cheerleaders seriam só mulheres aí, tá? Seriam líder de torcida, podemos dizer assim, tá? Então temos aqui um lugar onde só teria meninas, uma frase que só teria meninas, a gente vai usar o they, e um que teria os dois, que seriam estudantes, tá? Lembrando que students também não tem gênero, então they are students. Não tem gênero, pode ter tanto. Pode ser um grupo misto, tá? A gente também vai usar o they, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu esqueci de alguma coisa? Tá, eu esqueci. Mas que o they seja usado pro plural, tá? Não sei se hoje em dia, mas. Enfim, não é hoje em dia, tá? Mas o pessoal tem que usar também no singular. They are. É, they are. Vamos falar assim. They are handsome. Ou não, they are handsome não. Deixa eu pensar aqui. Uma frase. É, agora não consigo pensar numa frase, mas assim, você pode usar caso você não saiba. Lembrando que eu falei aqui, né? Que a gente usa it para coisas, animais. Você pode usar o they também no singular. Caso você não saiba qual que é o gênero da pessoa. Caso você esteja se referindo a uma pessoa que você não saiba se você não sabe se ela é homem ou mulher, você pode usar o they também, tá? É basicamente isso. Tá? Eu não consegui pensar num exemplo agora, mas poderia assim. They have a dog. Tá? They have a dog seria ele ou ela. Eu não sei qual que é o gênero, se ela é homem, mulher, se ela não se identifica com nenhum gênero. Eu não sei. Então eu vou usar o they aqui, tá? Isso pode ser feito também. Então, they have a dog. Ele tem um cachorro, tá? A tradução mais perto disso é uma palavra que não existe no português. Se vai existir ou não, eu não sei, mas não existe essa palavra no português, tá? Existem algumas pessoas que falam uma palavra que seria gênero free, né? Que não tem gênero, mas no inglês isso realmente existe e você pode usar o they, tá? Agora, pessoal, a gente vai basicamente ver o que são object pronouns, tá? Que isso não, como é que eu vou dizer, não tem uma coisa específica assim no inglês, porque é o seguinte, é, como é que funciona, né? A gente tem uma frase, a gente tem primeiro o pronome pessoal, né? Que a gente se refere a eu, você, ele. Então, geralmente a gente começa a frase assim, tá? Então, só vou dar um exemplo aqui, tá? I took. Peraí, deixa eu falar aqui. Eu levei ela para a escola, tá? Então, tem aqui. I bring her to the school. Essa é a tradução, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Que é, a gente tem essa frase aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem um pronome, tá? Tem um pronome, primeiro pronome pessoal que a gente usa, e a gente tem mais uma segunda pessoa, tá? Quem tá cometendo a ação sou eu tô levando ela pra escola, que seria né, uma menina, enfim, seria a segunda pessoa na frase, a ação, certo? É ela que está recebendo a ação. Eu estou levando ela, tá? Nesse caso aqui, na tradução,
não ficaria I bring her. No caso aqui tá, eu errei aqui, tá? Eu levo ela pra escola. I bring her um, to the school. Isso aqui não existe, tá? I bring she to school, certo? Ou seja, quando a gente viu aqui, a gente viu que o pronome ela é she, tá? Só que isso não existe. Não existe. A gente não pode falar she quando a gente não está se referindo a quem está cometendo a ação. Aqui, aliás, quem está recebendo a ação. A gente não pode falar she, tá? A única coisa que a gente pode falar she, ou he, ou qualquer um desses pronomes aqui é quem está cometendo a ação, ou está recebendo um adjetivo, no caso, tá? Esqueçam essa frase aqui. Essa frase está errada, tá? Não pensem nessa frase em inglês. Isso aqui não existe. Só quis dar um exemplo para vocês, tá? Agora a gente vai ver com mais exemplos o que eu estou me referindo, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o me, por exemplo, na primeira pessoa no inglês, certo? O me na primeira pessoa no inglês vai se referir a eu e a mim, tá? Então a gente tem aqui a primeira frase, a frase que tá: Can you bring that to me? Você pode trazer aquilo para mim? Então vamos analisar de novo para vocês verem o que eu expliquei antes, tá? A gente tem já o you aqui, então ahn, a gente tem quem vai, quem vai fazer a ação. A gente está fazendo uma pergunta e a gente tem a pessoa que vai realizar a ação, tá? Quem que está realizando, ou no caso, para quem que a gente está pedindo para realizar a ação? No caso, eu estou pedindo para você, tá? Então, can you, você pode, opa, você pode trazer aquilo para quem você vai trazer, né? Para quem que você vai levar, no caso. Então, seria para mim. Eu sou a pessoa que vou receber alguma coisa. Eu vou estar recebendo alguma coisa. Então, eu sou o objeto no qual está sendo feito algo, certo? Então, quando você se refere ao objeto, no caso você vai se referir à pessoa que você vai levar alguma coisa, você não pode usar. Você pode usar o I aqui, tá? Não pode usar pronome pessoal. Tem que usar pronome que se refere a outra pessoa. Então no inglês aqui é diferente, tá? No inglês aqui a gente vai usar o me. Então ficaria errado se eu fizesse isso aqui, tá? Can you bring that to I? Isso tá errado, tá? Você tem que se referir a mim. Você pode trazer isso para mim ou, um, não, ou para mim, né? O mim e o eu, nesse caso, seria o me, tá? Então, esses pronomes de objeto aqui, eles não necessitam uh, de ter um adjetivo, uma ação. Eles são o adjetivo, tá? E eles vão ser uh, aqui um objeto, tá? Aliás, eles são o objeto. Então, eles vão receber a ação, tá? Então, como eu disse isso aqui. Talvez não tenha ficado tão claro. Vamos ver outro exemplo aqui, tá? Então, na segunda pessoa nós temos o you de novo. Nós usamos o you, tá? Então, nesse caso aqui também não dá pra mostrar, mas vamos lá. A gente vai usar o you nisso. Você repara que de novo o you vai estar no final da frase. Por quê? Porque é ele que está recebendo a coisa. Você estaria recebendo a pessoa. Então a gente tem aqui. Eu vou te dar esse livro para você. Você está recebendo a ação. Pode ser eu aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, eu tô fazendo ação e você está recebendo. I will give this book to you, certo? Eu vou mandar esse livro para você, tá? E para que não tem diferença, né? Na segunda pessoa vai ser assim. Agora vamos para onde fica mais complicado. Eu acho que agora vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer, tá?
Aqui, vamos ver o here, tá? Ahn, vamos ver o which, na verdade, tá? Pra ver se fica claro pra vocês. Primeiro a gente sabe aqui que him e her, tá? São usados respectivamente na terceira pessoa e são respectivamente ele e ela também, tá? A gente usa ele e ela porque a gente não tem essa diferenciação de objetos, a gente usa do mesmo jeito. Como eu falei lá, que é, as traduções seriam, né? Vamos lá. Temos aqui. É, I give. Eu dei papel pra ela. I gave paper to her. Certo? Vejo de novo aqui que a segunda pessoa, a pessoa que vai receber a ação, ela tem essa mudança, né? De pronome. Pra gente seria o mesmo pronome. Não tem diferença de pronome, certo? Tanto faz se ele tá se ele é a pessoa que recebe ou é a pessoa que faz a ação. Ele vai ser. É, ele vai estar fazendo ação, certo? Se for ela que vai estar me dando o papel, né? A gente vai usar o me aqui pra se referir a gente vai usar o she, que é um pronome pessoal, tá? Tá? She gave me the paper. Give me the paper. Ela me deu o papel. Deu pra entender, galera? Eu sei que é complicado, é difícil, realmente é complicado, porque no português a gente não tem essa diferença. Aqui se repara como a gente tá tendo que mudar, tirando, é claro, o you, a gente tá tendo que mudar os pronomes. E pra gente seriam os mesmos, né? Usaria os mesmos pronomes, a gente usaria ele ou ela. Tá? Então vamos ver aqui rápido o him, como é que a gente usa him. Choose him, bring that to him, tá? E repara aqui, coisa interessante. Repara que eu não tenho um primeiro pronome aqui. Por quê? Não precisa colocar. Ah, esses pronomes aqui, eles são objetos, eles não necessitam, eles podem ser colocados sozinhos. Então, quando você, se alguém perguntar para você, por exemplo, quem, who is right? Quem está certo? Aí você tem, ele, a gente, se você não ler, a gente falaria ele, ela, eu, você, tá? Essas são as respostas que você poderia dizer. No inglês, seria basicamente aqui, who is right? Falar he aqui, vou falar she, vou falar me, vou falar I, vou falar. No caso, you, tanto faz, tá? Vou tirar o you aqui, porque o you é sempre you, e por aí, fácil. Mas se eu falar I aqui, tá errado. Eu vou falar me, porque o me não necessita, ele pode ficar sozinho, tá? Entende o que eu tô querendo dizer? Conforme vocês vão estudando, ensinando, fica mais fácil. Então, aqui he, she também tá errado. Eu tenho que falar him ou her. Eu estou me referindo a indicar uma pessoa, certo? Eu estou cometendo uma ação, fazendo uma ação. E quem está recebendo essa ação é him, her ou me, no caso, né? Tô falando eu, tá? É basicamente isso. Eu sei que tá complicado de entender, mas com o tempo vocês vão pegando. Então vamos lá, tá? Choose him, bring that to him, take her home, give a present to her. Né? Escolha ele, traga isso pra ele, leve ela até em casa ou dê um presente a ela. Seguinte, acha que tá muito difícil? Eu vou tentar facilitar as coisas pra vocês, tá? Os pronomes pessoais, esses aqui, tá? I, you, he, she, it, ou we, you, they. Você vai sempre, quase 100% das vezes,
você vai começar com eles, tá? Você não vai fazer isso apenas quando você está fazendo uma pergunta. Você vai só trocar ali, tá? Como, por exemplo, can you bring that to me? Mas ele sempre vai ser antes da ação, tá? Sempre, sempre, sempre. Ou antes do adjetivo. Mas ele sempre vai vir antes, tá? Como, por exemplo, I saw a cat, para como ele vem antes. O object pronoun, ou seja, todos esses que eu coloquei aqui, o me, o you, o him, o her, o it, vai vir sempre depois da ação, tá? Vai vir sempre depois. Você não precisa de um verbo para falar isso, né? O pronome pessoal você precisa, para que todos tenham um verbo. I saw a cat. Ou, né, no caso aqui, you can, você pode, faz um verbo. He, she, he is tall, um verbo. She is beautiful, um verbo. Ou seja, a gente precisa de um verbo, a gente precisa de um adjetivo, a gente precisa de alguma coisa. Pra... A gente precisa de uma ação, tá? Os object pronouns, os pronomes objetos, não precisa. São eles que estão recebendo ação. Então você vai deixar isso aqui, geralmente você coloca só eles ou só, digamos assim, quando ele está recebendo alguma coisa, né? Então, para quem que você vai trazer esse livro? I will give this book. Por quem que eu vou levar esse livro? Eu vou dar esse livro para você, tá? I'll give this book to you. Então, é basicamente isso. Isso aqui, no caso, eu não coloco, tá? Mas podia ser muito bem colocar aqui. I choose him. Podia muito bem colocar o I aqui, porque seria esse o pronome pessoal, tá? Então, o pronome pessoal sempre vai estar no começo, como por exemplo, I choose him. E o pronome, the object pronoun, né? Ele sempre vai vir depois, tá? E agora vamos pro it, que é a mesma regra que eu falei, vai ser sempre para cachorro, para animais, para objetos, para plantas. E repara aqui, tá? Eu achei um cachorro perdido. I found a lost dog. E eu levei ele para o abrigo de animais. Tá? I took it to the animal shelter. Perdão. And I took it to the animal shelter. Para aqui, eu levei ele, tá? Essa é a frase básica. Então a gente tem que eu levei ele ao abrigo de animais. Tá? I took it to the animal shelter. Eu levei ele ao abrigo de animais. Então você repara aqui que você tem aqui o pronome pessoal, que sou eu, né? Eu que estou fazendo a ação. E quem está sendo levado ao abrigo de animais é o cachorro. É por isso que tem essa primeira fase. Vem depois. Então, aqui tá perfeito. O I vem depois, né? O pronome pessoal vem antes, perdão. E em sua pressão vem depois. Então, I took it, tá? Ficou claro na cabeça de vocês? Eu sei que posso ter complicado. Qualquer coisa, basta perguntar aí, pedir as dúvidas, as devidas dúvidas que eu irei responder. Aqui só vendo rapidamente no plural, tá? Temos aqui nós, tá? Então temos aqui they invited us to the party. Eles convidaram a gente, tá? Então us será a gente para a festa. Eles convidaram a gente para a festa, certo? They invited us to the party, certo? A gente vai usar, que a gente usaria aqui como a gente, vai ser us, tá? A segunda pessoa, como sempre, é you, então você vai usar a mesma regra do pronome pessoal, tá? We tried to help you all, ou seja, a gente tentou ajudar todos vocês. Lembrando que, pra deixar claro, você está usando you como plural, você vai colocar igual, vai colocar guys aqui, vai colocar qualquer coisa que se refira a um grupo de pessoas, tá? A terceira pessoa, lembra? A gente tem lá o they para se referir a um grupo de pessoas, tanto faz se é misto, se é só
masculino, só feminino, tanto faz. Aqui, ao invés de ser they, vai ser them, tá? Então, we could help them, nós podíamos ajudá-los, simplesmente assim. Tá? Nós podíamos ajudá-los, ajudá-las, nós podíamos ajudar eles, ajudar elas, tanto faz. Vai ser só. Se estiver usando eles, ou los, ou ajudá-las, enfim, vai ser sempre them, tá? Quando você está se referindo a esse grupo de pessoas como objeto, tá? Agora, galera, essa aula está um pouco pesada, um pouco longa, tá? Eu vou gravar outra, porque já estamos com 30 minutos de vídeo. E no próximo vídeo, vou dividir em dois. A gente vai ter os pronomes possessivos, tá? Então, obrigado por assistir até agora. Espero que tenha ficado claro. Lógico, é muito difícil, complicado saber tudo, porque é muito diferente do português. Mas, com o tempo, vocês vão entendendo isso, tá? Na próxima aula será isso aqui, tá? E obrigado por quem assistiu até agora. Até a próxima aula.